E se eu te dissesse que você não é preguiçoso, que toda vez que você se chama de procrastinador, você está na verdade sendo injusto consigo mesmo? Pensa comigo aqui numa contradição estranha. Porque a gente consegue passar horas pesquisando sobre aquele projeto que está adiando, mas não consegue nem começar ele? Porque nós conseguimos ficar até 3 da manhã reescrevendo um e-mail que era para ser simples, mas não conseguimos mandar ele? Cara, eu lembro que quando eu fazia isso, eu me sentia muito incomodado. Eu via pessoas falando assim: ai, eu sou muito procrastinador. Como se ser procrastinador fosse uma falha de caráter, sabe? Mas aqui que essa história toda fica muito estranha. Essas mesmas pessoas que são super detalhistas em outras áreas da vida, são aquelas que checam 3 vezes se trancaram a porta, são aquelas que pesquisam por horas antes de comprar qualquer coisa, são aquelas que checam 3 vezes se o que escreveram tá certo. E pensando de forma um pouco mais aprofundada, tem algo muito errado com essa história. E hoje eu vou te mostrar por que talvez você nunca tenha sido preguiçoso. Talvez você só tenha estado lutando contra o inimigo errado esse tempo todo. A nossa sociedade criou uma narrativa muito conveniente sobre procrastinação. As pessoas geralmente pensam assim: você procrastina porque você é preguiçoso, porque não tem disciplina e porque não quer se esforçar. Isso está em todo lugar, cara. Nos livros de autoajuda, nos coaches, nas redes sociais. A receita para curar a procrastinação é sempre a mesma. Pare de ser preguiçoso, tenha mais disciplina e se force a fazer. E sabe o que é mais interessante disso tudo? É que quem mais repete essa história são justamente as pessoas que mais sofrem com procrastinação. É como se a gente tivesse internalizado completamente essa explicação. Eu lembro de quando eu estava desenvolvendo meus primeiros projetos pessoais, eu ficava semanas tentando começar. Eu checava tutoriais, eu organizava os arquivos, eu baixava 1000 ferramentas diferentes e quando finalmente eu ia botar a mão na massa e ia codar, eu travava. Eu não conseguia porque eu simplesmente não tinha um conhecimento suficiente para executar aquilo. E qual era a minha conclusão disso tudo? Eu pensava que eu era muito preguiçoso e que eu precisava de mais disciplina. Mas eu estava completamente errado nesse ponto. E deixa eu te contar algo que mudou tudo. Trabalhando como programador, eu percebi que os mesmos colegas que procrastinavam nos projetos pessoais eram extremamente produtivos no trabalho. Mas como assim? A preguiça sumia magicamente no horário comercial? E com o passar do aprofundamento nessa tese, essa narrativa começou a fazer ainda menos sentido. E se o problema não fosse preguiça? E se fosse outra coisa completamente diferente? Aqui que a ficha caiu para mim. Procrastinação não é ausência de ação. É ação direcionada para qualquer coisa que não seja aquilo que você deveria estar fazendo. Pensa comigo sobre isso aqui. Quando você está procrastinando, você não está parado no sofá olhando para o teto. Você está limpando a casa, você está respondendo mensagens, você está organizando arquivos, você está pesquisando sobre o projeto, você está sempre fazendo alguma coisa. E todas essas coisas têm um denominador comum. Elas são quase perfeitas de fazer. Limpar a casa tem um resultado claro. Responder mensagem tem um fim definido. Organizar arquivos tem um padrão óbvio. Mas e aquele projeto pessoal importante? Aquele projeto não tem garantia nenhuma. Ele pode dar errado, ele pode ficar ruim, ele pode não ser bom o suficiente. E foi aí que eu percebi. Eu não estava procrastinando por preguiça. Eu estava procrastinando porque eu tinha um medo profundo de criar algo imperfeito. Era como se meu cérebro tivesse criado um mecanismo de defesa dizendo assim: se eu não começar, eu não posso falhar. Se eu não entregar, eu não posso decepcionar. Se eu não expor, eu não posso ser julgado. Cara, e isso mudou tudo para mim. De repente, aquelas horas perdidas organizando o projeto, mudando o tema do editor, faziam sentido. Não era preguiça, era um perfeccionismo disfarçado. E o mais louco disso é que quando eu comecei a aceitar que meus primeiros projetos iam ser uma merda mesmo, a procrastinação simplesmente sumiu. Mas ó, eu não quero que você saia daqui pensando que toda procrastinação é perfeccionismo. Isso seria cair na mesma armadilha de simplificar demais algo complexo. Às vezes você realmente está cansado. Às vezes a tarefa é chata mesmo. Às vezes você tem questões emocionais que nada tem a ver com perfeição. A vida é muito mais complicada que isso. O que eu percebi é que existem pelo menos 3 tipos diferentes de procrastinação. Tem a procrastinação do cansaço, que é quando você genuinamente precisa de descanso, mas se força a produzir, e aí o seu cérebro ele simplesmente desliga nesse momento. Tem a procrastinação da evitação, que é quando a tarefa desperta alguma emoção desconfortável que você não quer sentir, medo, ansiedade, tristeza. E tem a procrastinação do perfeccionismo, que é quando você tem padrões tão altos que começar parece um risco emocional gigantesco. O problema é que a gente trata tudo isso como se fosse a mesma coisa, como se a solução fosse sempre mais disciplina.
É tipo tomar antibiótico para qualquer dor que você esteja sentindo. Às vezes funciona, mas na maioria das vezes você está tratando o sintoma errado. E tem uma outra camada ainda mais sutil. Às vezes a procrastinação é uma sabedoria disfarçada. O seu subconsciente está tentando te dizer que aquela meta não é realmente sua, que você está seguindo expectativas de outras pessoas. Mas agora me responde uma coisa aqui. Quantas vezes você procrastinou algo que depois percebeu que nem queria fazer mesmo? Então, se você chegou até aqui, eu tenho um convite para você. Da próxima vez que você se pegar procrastinando, em vez de xingar, faz uma pergunta diferente. Não pergunta por que eu sou tão preguiçoso. Pergunta assim: o que esse comportamento está tentando me proteger de sentir? Pode ser medo de julgamento, pode ser pavor de não ser bom o suficiente, pode ser exaustão emocional, pode ser intuição te dizendo que aquele caminho não é seu. Cara, quando eu comecei a fazer isso, eu descobri coisas sobre mim que eu nunca tinha percebido. Eu descobri que eu tinha padrões impossíveis de perfeição. Eu descobri que eu estava tentando agradar pessoas que nem ligavam para mim. Eu descobri que algumas metas eram válidas, mas a minha abordagem estava toda errada. E isso me fez questionar outras coisas também. Quantas outras explicações simples eu estava aceitando sem questionar? Quantas vezes eu rotulava algo como um problema de personalidade quando podia ser algo muito mais sutil? Tipo aquela pessoa que você acha antipática, e se na verdade ela for tímida? Aquele amigo que sempre cancela os planos, e se na verdade ele tiver ansiedade social? Aquela tendência sua de ser desorganizado, e se for na verdade criatividade tentando se expressar? Me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que você descobriu que um defeito seu tinha uma explicação mais profunda. Que história você conta sobre si mesmo que talvez mereça uma segunda chance? Porque no final das contas, a nossa capacidade de repensar nossos próprios padrões é uma das coisas mais lindas do ser humano. Nós não precisamos ficar presos às primeiras explicações que encontramos para os nossos comportamentos. Talvez você nunca tenha sido preguiçoso. Talvez você só tenha sido humano, com medos, padrões, mecanismos de proteção que faziam sentido na época que se formaram. E agora que você sabe disso, o que você vai fazer de diferente?